Sejam todos bem-vindos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeus. Se inscreva no canal, aperte no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos. É muito importante fazer todo o combo. Como eu já falei em outros vídeos, o YouTube não ajuda os canais católicos. É tudo de graça, se inscrever, dar o like. Mas se você quiser contribuir financeiramente com o canal, tem o link do Apoia-se, está aqui na descrição do vídeo. Tem o link do PayPal e do clube de membros do canal. Todos terão seus benefícios. Minhas redes sociais, além do meu canal no YouTube, tem lá o meu perfil no Facebook, Cristiano Macabeus. Também tem a minha página no Facebook, As Mentiras do Apocalipse Protestante, meu novo blog, horadomacabeus.com, e no Twitter é cmacabeus. No Twitter, no meu novo blog, e no Facebook eu disponibilizo todo o meu material, é tudo de graça, vídeos, artigos. Se você quiser contribuir financeiramente, agradeço de coração. Se você não puder contribuir financeiramente, deixe o like. Agora, se você quiser fazer uma contribuição apenas, tem o Pix do canal aqui do lado. Mira o celular e você faz uma contribuição única de R$5, tá bom? Gente, eu vou tentar fazer esse vídeo mais rápido, assim, o mais breve, o mais curto possível, tá? Mas é difícil. Vou aqui refutar o Leandro Quadros. Leandro Quadros, um judaizante que prega as mentiras do apocalipse protestante, com seus sofismas, embustes, enfim, conjecturas lúdicas. E hoje ele tentou fazer uma manobra. Hoje não, nesse vídeo eu nem sei de quando é, mas eu vou hoje fazer a refutação desse vídeo em cima de uma manobra que ele tentou fazer a respeito do livro de Daniel. Aliás, pensa, ele acabou chamando um anjo de mentiroso, o anjo que fez a revelação das profecias de Daniel ali no livro de Daniel capítulo 8, tá, gente? Daniel recebeu a profecia, um anjo veio e fez a interpretação para Daniel, tá bom? Leandro Quadros, para tentar colocar a figura do Papa nas profecias de Daniel e também no Apocalipse, ele acaba dizendo assim: é basicamente isso que ele diz, né? A realidade. Se você que está ouvindo acreditar na verdade, acreditar na interpretação de um anjo, você não vai entender a minha mentira a respeito do papado. É praticamente isso que ele diz neste vídeo que eu vou expor o vídeo, são 3 minutos, e depois eu vou fazer a refutação usando simplesmente o livro de Daniel, lá no capítulo 8, tá? Como eu falei, um anjo fez a interpretação, o anjo fez a interpretação, não precisa ninguém mais interpretar aquilo, é só seguir o que o anjo mesmo interpretou. A mesma coisa o Apocalipse, Jesus Cristo fez a interpretação do Apocalipse em Mateus 24, não precisa mais de interpretação, gente. Mas, vamos lá, deixa eu mudar de cena. Aqui na parte de baixo, gente, ó, lá no cantinho ali, tá o vídeo. Eu deixo o vídeo nesse tamanho porque senão o YouTube vem e tora a monetização do vídeo e também é capaz de dar um strike no meu canal, tá? Eu vou passando aos poucos aqui o vídeo dele, tá? Do Leandro Quadros. Eu vou fazendo a refutação e depois eu vou colocar os textos do livro de Daniel e vou aqui colocar a interpretação do anjo, tá, gente? Não é a interpretação do Cris Macabeus, tá bom? Prestem atenção. Aqui no Na Mira da Verdade, você fica com o momento da mentira. Bem propício, né, esse tema aí, o momento da mentira, porque é o momento da mentira deles. A mentira que o Leandro Quadros vai pregar, tá? Eu estou falando mentira porque é uma mentira, não estou fazendo difamação. Eu vou provar que ele mentiu. Enfim, por isso que é o momento da mentira, a mentira deles, para tentar colocar o papado em algo que não existe, gente. Vamos lá. Esse pessoal aí, tá, já pregou de tudo, já pregou a ressurreição de São João Paulo II, como besta do Apocalipse, depois de Bento XVI, já fez de tudo, nada aconteceu, mas infelizmente, né, tem gente que segue mesmo cegamente esse tipo de pessoa. Vamos lá, gente. Existe uma mentira muito frequente, ensinada no meio evangélico, teológico, não importa, de que o personagem
identificado como chifre pequeno em Daniel capítulo 8 é Antíoco Epifânio. Gente, isso aí não é uma interpretação particular, tá? Como eu falei, quem fez essa interpretação foi o próprio anjo. O anjo interpretou desta maneira. Daniel recebeu a profecia, aquela revelação, e depois um anjo veio e fez a interpretação. Tá? Qualquer exegeta racional, seja protestante, católico, não vai ir contra aquilo que o anjo interpretou. Mas o Leandro Quadros, ele simplesmente está falando que esse anjo tem que ser descartado. Ele é superior ao anjo, ele veio consertar o erro do anjo. Vamos continuar aqui. Ou seja, um rei Seleucida que pelo século II profanou o templo de Jerusalém. Eu vou dizer para você que isto é uma mentira. Ele está falando que o anjo mentiu. Tá? Ele fala que o chifre pequeno, no capítulo 8 de Daniel, fala sobre um chifre pequeno. Tá? Tem toda uma história em cima disso. Eu vou mostrar o texto todo. Ele diz que esse chifre pequeno, que o anjo interpretou como Antíoco Epifânio, vou mostrar o porquê o anjo interpretou dessa maneira, e vários exegetas interpretam dessa maneira, está falando que isso é uma mentira. Só que é assim, ele vai terminar este vídeo de 3 minutos falando praticamente, se você acreditar no anjo, você não vai acreditar na minha mentira sobre o papado. É isso que ele vai falar, tá? Prestem atenção. E vou lhe dizer o porquê que é uma mentira. Se você crer que Antíoco Epifânio é o poder representado pelo chifre pequeno, você vai mudar totalmente a estrutura do livro de Daniel. Olha, não é a estrutura do livro de Daniel, é a estrutura que ele fez em cima do livro de Daniel. Se você acreditar que é Antíoco Epifânio, você está acreditando no anjo que interpretou Daniel 8. Mas ele diz para você não acreditar no anjo, acredita nele, senão vai mudar tudo que ele construiu em cima das profecias de Daniel, tentando colocar a Igreja Católica. Sempre a mesma coisa, tentando colocar a Igreja Católica e o papado. Gente, isso aqui não é um cristão. Desculpa, tá? Não é difamação, tá? É a realidade. O cara tá mentindo, eu vou mostrar que ele mentiu. E isso aqui, ele não é um cristão. O intuito dele é tirar as pessoas de dentro da Igreja de Cristo. Tá? E para isso ele vai colocar a Igreja de Cristo dentro dessas profecias. Simples. Nem que ele tenha que ir contra o que Jesus Cristo pregou, o que um anjo revelou, o que o próprio anjo interpretou. Por exemplo, alguns autores se apegam a Daniel 8:9. Ali fala, né, no verso 8, de 4 chifres, poderes que representam Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, 4. Veja que ele entende e ele sabe da história. Tá? Mas prestem atenção, primeiramente, esquece agora a questão do anjo. Presta atenção no malabarismo que ele vai fazer agora a respeito de gênero, de palavra substantivo feminino, masculino, um pronome masculino. Prestem atenção, e ele vai cometer um erro, porque ele, não sei se ele fez uma pesquisa, se ele foi no dicionário, mas ele erra, tá? Dizendo que um termo no hebraico é masculino quando na verdade é feminino. Prestem atenção nisso aqui. Generais de Alexandre o Grande. E aí no verso 9 fala assim, de um deles veio o chifre pequeno. Então eles pensam, bom, se quem descendeu de Seleuco foi Antíoco Epifânio, então ele é o chifre pequeno de Daniel 8 e Daniel 7. Na verdade, quando você estuda as profecias, você vê que aquele poder ali é o papado. Tipo, quando você estuda as profecias, você entende que é o papado. Da onde tira isso, gente? Da onde tira? Tipo, tem que ser... É igual aquela criança que a mãe fala assim, não pode comer o chocolate antes do almoço. E ela fala assim, eu quero e pronto. É tipo aquela criança, gente. Não, você vai entender que é o papado. Tem que ser o papado. Tem que ser o papado, porque eu tô falando que tem que ser o papado. Que está envolvido nas profecias. Agora, como que nós sabemos que ele não veio de um dos chifres? É o seguinte.
Prestem atenção na tentativa de modificar a profecia, tentando fazer um malabarismo. Ele vai errar. Eu vou mostrar qual é o erro dele, até porque não tem nada a ver. Mesmo que ele estivesse certo, isso não iria mudar em nada na interpretação do anjo, tá, gente? Mas nessa tentativa de fazer esse malabarismo, ele vai errar. Olha só. Se você ler Daniel 8, 8 e 9 na Nova Versão Internacional, você vai perceber uma coisa muito interessante. A palavra ali diz que aquele poder representado pelo chifre pequeno pode vir ou de um dos chifres ou de um dos 4 ventos. Presta atenção que ele já inventou os ventos, né? Porque diz assim, que de um chifre saíram 4 outros chifres, tá? Apontando para os 4 ventos, tá? E deles, aí usa o pronome né, deles, saiu um chifre pequeno. Preste atenção no que ele vai tentar fazer aqui. Por que nós cremos que é um dos 4 ventos, indicando que seria o poder papal, e não de um dos 4 chifres, que indicaria Antíoco Epifânio? Pelo seguinte, quando fala o pronome deles, obviamente é masculino. A palavra ventos é masculina também, no hebraico. Mentira, mentira. Ou é uma mentira, ou ele não fez uma pesquisa. Preste atenção aqui na concordância Strong's 7307. É um substantivo feminino, gente. Esse é o termo hebraico para ventos, tá? Substantivo feminino. E outra, na cultura hebraica, ventos tem a ver com respiração e com espírito, tá? Com espírito. Quando fala os 4 ventos, falam os 4 espíritos, tá? Não tem nada a ver com papado também isso na cultura hebraica, meu Deus do céu. Mas veja que ele está falando o quê? Que o pronome deles, porque diz assim, ó, deles saiu um chifre pequeno. Ele está tentando dizer que deles não são os 4 chifres, e sim os 4 ventos, porque segundo ele, chifres, tá? É uma palavra feminina, e ventos é uma palavra masculina, que não é, você está vendo aí que é feminino também. Quando fala que é deles, não pode estar ligado ao feminino, isso é o masculino que seria ventos. Cara, uma manobra ridícula que não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. A palavra chifre é feminina. Então, por uma questão de concordância, o chifre pequeno não pode ter vindo de um dos 4 chifres, ele veio de um dos 4 ventos. Porque o pronome dele está ligado a algo masculino, que é ventos. Então, você viu a capacidade que esse cara tem de inventar uma história maluca para tentar, né, impor o seu sofisma? Gente, eu vou explicar depois. A profecia diz que esse chifre pequeno saiu de 4 outros chifres. Esses 4 outros chifres eles apontavam para 4 ventos, tá? Aí ele diz que porque a profecia diz que o pronome deles é masculino, não pode estar ligado a chifres, e sim a ventos, tá? Porque ventos é masculino, então deles é ventos, masculino, e não dos chifres, que é feminino. Mas ventos também é feminino. Esse que é o problema, cara. Gente, o cara tentou fazer um malabarismo e ainda cometeu um erro. Falta de pesquisa, sabe? Pegar um dicionário, só pegar um dicionário, vai na concordância Strong's, qualquer léxico aí vai dizer isso para ele, tá bom? Mas sendo masculino, feminino não tem nada a ver, gente. E depois eu vou mostrar para vocês que o anjo também usa o pronome, tá, deles, para ligar aos 4 chifres, e nem aparece o termo ventos no outro versículo, tá? Prestem atenção nisso. é por isso que, se você interpretar o chifre pequeno como Antíoco Epifânio, você não vai entender o papel do papado nas profecias de Daniel e Apocalipse. Perceberam o que ele falou aí? Por isso, se você entender a verdade, que é Antíoco Epifânio sendo o chifre pequeno, você não vai entender a história do papado dentro das profecias.
Resumindo, o que ele quis dizer aí é, se você entender a verdade, você não vai entender a minha mentira. Entendeu? Entendeu o que eu estou dizendo? Resumindo, o que ele falou é isso. Se você acreditar na verdade, no que o anjo interpretou, você não vai entender a minha mentira, que é colocar o papado ali dentro. Tá? Concluindo aqui, gente. Papel esse que os protestantes tinham uma compreensão quase que unânime até o século XIX. Então eu recomendo, vá a fundo no estudo das profecias de um ponto de vista historicista. Vamos lá, minha gente. Eu vou pegar todo o texto de Daniel 8 e eu vou mostrar que ali o próprio anjo diz que esse chifre pequeno se trata de Antíoco Epifânio, tá? É lógico que é uma profecia, então ele não vai botar o nome ali de Antíoco Epifânio, vai colocar algo referente a Antíoco Epifânio. Eu vou mostrar que não tem nada a ver com Roma, gente. Não tem nada a ver com Roma, mesmo que fosse o papado, não tem nada a ver com Roma ali, tá? Vamos começar aqui. E esse negócio aí do feminino, masculino, mesmo que fosse, tá? Feminino, masculino, isso não iria alterar em nada na profecia. Você vai pegar o termo rei, né? Por exemplo, o termo rei ali no Apocalipse, talvez, né, seja um termo masculino, e você vai pegar o termo chifre, é feminino, como ele disse aí. Então, cara, não vai alterar em nada isso aí, tá bom? Mas vamos entender aqui o que realmente foi revelado para Daniel e o que foi interpretado pelo anjo, tá? Lá no versículo 3 diz assim, né? Daniel capítulo 8, tá, gente? Erguendo os olhos, eis que vi um carneiro. Ele viu um carneiro, tá? O qual se achava em frente ao grande rio, tá? Ou em frente ao rio. Tinha 2 chifres, 2 longos chifres, um dos quais era maior do que o outro. Esse chifre mais alto apareceu por último. Então ele está vendo o quê? Um carneiro com 2 chifres, um mais alto do que o outro, tá? Vamos continuar aqui. Versículo 5. Agora ele vai ver um bode. Enquanto observava com atenção, eis que um bode robusto veio do ocidente. Olha, um bode que vem do ocidente, tá? E percorreu a terra inteira. Essa terra inteira, o cara vai falar assim, pô, Cris Macabeus, terra não é território, não. Esse termo no hebraico, no plural, significa todas as terras, todos os territórios. Então pode ser traduzido como mundo, tá? Porque tem o plural ali. Mas beleza, não vou entrar nessa questão agora, já expliquei isso em outro vídeo. Então diz assim que o bode veio do ocidente, percorreu, né, todas as terras, todos os territórios, ou a terra inteira, como está aqui, sem tocar o solo. Tinha entre 2 olhos um chifre muito saliente. Então, coloca na cabeça aí, gente, faça, né, o desenho aí na sua mente. Depois eu vou colocar a ilustração. Ele viu um carneiro com 2 chifres, um mais alto do que o outro. Depois um bode que vinha do ocidente com um chifre entre os olhos, tá bom? Vamos para o outro texto. Lá no versículo 7. Eu vi aproximar-se do carneiro, aquele carneiro que tinha 2 chifres, tá? Ele viu o bode aproximar-se do carneiro e atirando-se com fúria sobre ele, espancá-lo e quebrar-lhe os 2 chifres. Então o bode veio do ocidente e destruiu o carneiro com os 2 chifres, tá bom? Sem que o carneiro tivesse força para sustentar o assalto, o bode jogou por terra o carneiro e calcou aos pés, sem que alguém intervisse para subtraí-lo ao ataque do seu adversário. Recapitulando, ele viu um carneiro com 2 chifres, um maior do que o outro, um bode com um chifre apenas que vem do ocidente e destrói o carneiro com 2 chifres, tá bom? No versículo 8 diz assim, agora entra na pataquada do Leandro Quadros, tá? Diz assim, então o bode tornou-se muito grande. Gente, quando você está lendo o livro de Daniel, por exemplo, um livro profético, você tem que ir lendo e guardando os termos ali, tá? Então você viu um bode robusto vindo do ocidente, preste atenção, ocidente. Aí diz assim, então o bode tornou-se muito grande. Muito
grande, tá? É grande, grande. Mas assim que se tornou poderoso, seu grande chifre, aquele do meio ali, ó, quebrou-se e foi substituído por 4 chifres, tá? Que cresciam em direção dos 4 ventos do céu. Prestem atenção. Então o bode veio do ocidente e destruiu o carneiro que tinha 2 chifres, um mais alto do que o outro. Só que depois que ele destruiu, ele tornou-se poderoso, mas esse chifre caiu, esse chifre no meio. E no lugar desse chifre aí, cresceram 4 chifres, tá? 4 chifres, tá bom? Em direção aos 4 ventos. Prestem atenção nisso. Esquece essa história de ventos agora, porque isso aí foi uma pataquada dele. Ele falou assim, não, é que os chifres aí não tem nada, tem que ser os ventos, porque é o substantivo feminino e não masculino. Tudo feminino, chifre e ventos, tá bom? Aí, depois disso, depois que o bode destruiu o carneiro, tornou-se poderoso, grande, mas o seu chifre do meio caiu e cresceram 4 chifres, tá? Diz assim, de um deles, que entra naquela questão de falar do pronome masculino, que não pode ser ligado a chifres, que é feminino, sim, ventos. Gente, como eu falei, tanto chifre como ventos no hebraico é feminino, tá? Vamos lá. De um deles, e aí dos chifres, depois eu vou mostrar que o anjo diz que é dos chifres. De um deles saiu um pequeno chifre que desenvolveu consideravelmente para o sul, para o oriente e para a joia dos países. Joia dos países aqui é Jerusalém, tá? Naquela época Jerusalém era considerada, você vai encontrar outras traduções como Terra Formosa, Terra Gloriosa, mas eu peguei essa tradução católica que é Joia dos países, tá bom? Recapitulando, tá? Então Daniel vê um carneiro com 2 chifres, um maior do que o outro, um bode que vem do ocidente, destrói o carneiro, esse bode tinha um chifre apenas, se torna poderoso, esse chifre cai. Cresceram 4 outros chifres em direção aos 4 ventos, e desses 4 chifres, nasceu um chifre pequeno, que apontou em direção a Jerusalém, a joia dos países. Agora vem a interpretação do anjo, não é do Leandro Quadros, gente, não é a interpretação do Cris Macabeus, é a interpretação do anjo. Ele diz assim no versículo 16, e ouvi uma voz humana vindo do meio do Ulai, né? E diz assim, ó, Gabriel gritava, ele gritava, né, para Gabriel, o anjo ali, ó, explica-lhe a visão, enfim. E aí o anjo Gabriel vai fazer a sua explanação a respeito da revelação. Ele vai dizer assim, o anjo vai dizer, gente, o anjo vai dizer isso. Lá no versículo 21, o carneiro de 2 chifres, aquele primeiro animal, o carneiro com 2 chifres, que foi destruído pelo bode, o carneiro de 2 chifres que viste simboliza os reis da Média e da Pérsia. Ele já está dando a interpretação, gente. Está falando que é o Império Medo-Persa, tá? Por que um chifre maior do que o outro? Porque o Império Persa era maior do que o Império, né? O Império dos Medos. E o que acontece ali? Os dois se uniram, tá? Então, aquele carneiro simbolizava o Império da Média e da Pérsia, que se uniram, tá? O bode valente é o rei de Javã. Javã, gente, Javã. Eu peço para que você, ouvinte, faça uma pesquisa no Google, tá? Javã vem de Jefter, se eu não estou enganado, tá? São os descendentes de Jefter depois do dilúvio, que ocupou a região da Grécia. São os gregos, tá? Tanto que Javã vem de Jefter, é uma coisa mais ou menos nesse sentido. Então, simboliza o Império Grego aqui. O bode valente é o Império Grego. Por isso que diz que ele vem do Ocidente em direção ao carneiro, tá? Vem do Ocidente ali em direção ao carneiro, tá bom? O grande chifre que ele tem entre os olhos é o primeiro rei da Grécia, desse Império Grego, tá bom? Depois do exílio babilônico, o primeiro rei do Império Grego. Quem foi esse rei, gente? Alexandre Magno, primeiro rei, tá? Vamos continuar aqui, que agora vem a interpretação total.
diz assim no versículo do 20 ao 24, né? O bode valente é o rei de Javã, o grande chifre que ele tem entre os olhos é o primeiro rei. Sua ruptura, a ruptura desse chifre entre os olhos, tá? E o nascimento de 4 chifres em seu lugar significam 4 reinos. Então, os 4 chifres são 4 reinos que saiu desse único chifre, né? No bode, tá, gente? Já tinha destruído o carneiro. Aí diz assim, né? Simbolizam 4 reinos saindo dessa nação, nação da Grécia, mas sem terem o mesmo poder, sem ter o mesmo poder de Alexandre Magno, que significa o primeiro rei. No fim do reinado deles, só usando o pronome deles de novo, que ele diz que não pode, esse pronome deles não pode ligar aos chifres, e sim aos ventos, porque é um pronome masculino e chifres é feminino. Mas aqui o anjo está ligando aos chifres, não tem nem ventos aqui. Está falando de novo, olha, vou ler de novo. Sua ruptura e o nascimento de 4 chifres, está falando de chifres, certo? Em seu lugar significam 4 reinos saindo dessa nação, mas sem terem o mesmo poder no fim do reinado deles, desses chifres. Então não tem essa de que é feminino, masculino. Vai lá. Quando estiver cheia a medida dos infiéis, um rei surgirá, que é o chifre pequeno. Cheio de crueldade e fingimento, seu poder aumentará, nunca, porém, por si mesmo. Fará monstruosas devastações, terá êxito nas suas empresas, exterminará os poderosos e o povo santo. Tá? Resumindo, gente, essa é a interpretação do anjo. O Leandro Quadros está falando que o anjo mentiu, que isso aqui a gente não pode seguir, tá? Vamos supor que ele tivesse alguma razão nisso tudo, não tivesse a interpretação do anjo. Não fala de Roma aqui. Se falar do Papa, está falando de Roma. Aqui está falando do reino de Javã, que é o reino da Grécia, gente. Não tem ligação com Roma isso aqui, tá? Mas vamos agora, eu vou botar a ilustração aqui, prestem atenção, que eu vou colocar a ilustração do que foi revelado a Daniel e a interpretação do anjo, tá bom? Tá ali um carneiro, gente, do lado direito, tá bom? Eu acho que tá invertido para vocês aí, mas beleza. Ali do lado direito tá o carneiro, que com 2 chifres, um mais alto do que o outro, que simboliza o império, né? Os reis, na verdade, segundo a profecia, são os reis da Média e da Pérsia, tá bom? Do outro lado tem um bode com um chifre só, que ele foi em direção ao carneiro e destruiu o carneiro. Destruiu os reis da Média e da Pérsia. E depois diz que esse bode cresceu, se tornou grande, muito grande. O bode que veio do Ocidente se tornou grande. Olha o termo grande aí sendo ligado exatamente a Alexandre Magno. Esse chifre no meio dos olhos, né, significa o primeiro rei, que é Alexandre Magno. Depois que ele se torna poderoso, esse chifre cai. Alexandre Magno morreu e o reino foi dividido em 4. Tá? Em 4, que é Cassandro, Licímaco, tá? Seleuco e Ptolomeu. E de um desses chifres, dos 4 chifres, nasce um chifre pequeno que vai em direção à joia dos países. Que o único rei que fez isso foi um rei, né? Um rei que provém aí do Seleuco, dos Seleucidas, né? Desse império Seleucidas, ou reino dos Seleucidas, se posso considerar dessa maneira. Esse foi o único, Antíoco Epifânio, que ele sai deste reino, vai em direção a Jerusalém, profana o templo, faz uma abominação de fazer um sacrifício com carne de porco, destrói as escrituras sagradas, ele saqueia o templo, oprime o povo, ele não permite mais a circuncisão e nem o sacrifício, tá? O sacrifício a Deus. Ele fez tudo isso, Antíoco Epifânio, tá? Então veja que a cronologia é uma só, gente. Prestem atenção nesse quadro. Eu fiz essa ilustração exatamente, que é o que está no capítulo 8 de Daniel. Só fazer uma leitura básica e, lógico, permitir que o anjo faça a interpretação, tá? O bode
simboliza o reino de Javan, que é o reino da Grécia. O carneiro são os reis da Média e da Pérsia. O bode destrói o carneiro, se torna grande, ali com Alexandre Magno. Depois, né? É só você seguir a forma cronológica, gente. Depois do Império Medo-Persa, vem o Império de Alexandre Magno. Depois do Império de Alexandre Magno, ele morre e é dividido em 4, do mesmo jeito que foi feito na profecia, foi falado aí por Daniel, né? Pois foi revelado a ele que, né, esse único chifre, que é o primeiro rei, ele cai, depois vem 4 chifres e depois de um deles sai esse chifre pequeno em direção à joia dos países, tá bom? Gente, eu não sei o porquê tem gente que segue esse cara, tá? Ele tá fazendo o papel dele, que é de tirar, né, as pessoas da Igreja Católica, a única Igreja de Cristo. Ele tá fazendo o papel dele, tá? É lógico que isso é o espírito do anticristo. Tudo que é contra Jesus Cristo é o espírito do anticristo. Então, ele está sendo animado pelo espírito do anticristo. Na cabeça dele, ele está fazendo o correto. Na cabeça do Leandro Quadros, ele está fazendo o correto. Por quê? O destino dele é tirar as pessoas do caminho reto da salvação. E ele tem que fazer o quê? Ele tem que usar alguma coisa. Ele vai usar... O que ele pode usar contra a Igreja Católica, né? Sofismas. E esses sofismas protestantes, né, são baseados nas Escrituras. Por quê? O próprio demônio tentou usar as Escrituras contra Cristo no deserto, gente. O pessoal fala, não, mas ele está usando a Bíblia. Sim, o demônio também tentou usar. O demônio tentou Jesus Cristo usando as Escrituras. O que você acha que um cara desse vai fazer? Vai usar as Escrituras. Como ele vai tirar as pessoas de dentro da Igreja Católica? Ele vai falar, eu estou usando a Bíblia, eu sou de Deus. É isso que ele vai dizer. Estou mostrando aqui que é uma mentira o que ele falou. Desde o começo, tá? Porque ele não falou em nenhum momento, preste atenção que em nenhum momento ele falou que o anjo fez a interpretação. E ele diz assim que a maioria dos exegetas, né, eles pregam que é Antíoco Epifânio. Está errado, é mentira. Se você acreditar nisso daí, você não vai entender o meu papado dentro ali das escrituras, a minha interpretação. Cara, isso é uma loucura. Eu tô falando que o protestantismo tá virando um hospício. É uma loucura isso aí. Sério, não tem cabimento. Como eu falei, se você tentar fazer uma especulação em cima de algo que não foi interpretado, ainda, pô, dá para discutir, mas isso aqui já foi interpretado pelo anjo. Tá? O anjo, ele diz muito bem. O bode significa os reis da Pérsia, da Média e da Pérsia. O carneiro, desculpa, gente, eu tô me enrolando. O carneiro com 2 chifres esse carneiro simboliza os reis da Média e da Pérsia. O bode, o rei de Javan, que é da Grécia. O rei da Grécia é que destrói o carneiro. É só você pegar... Gente, pega o primeiro capítulo do livro dos Macabeus. 1 Macabeus. Primeiro capítulo, você vai ver o autor narrando o cumprimento dessa revelação. Prestem atenção, por quê? No capítulo 8 de Daniel, foi feita uma revelação. Né? Daniel recebe a profecia, né? Revela essa profecia e um anjo interpreta a profecia, dizendo, ó, é o reino, esse carneiro simboliza os reis da Média e da Pérsia, o bode simboliza o rei da Grécia, do rei da Grécia cai e vem outros 4 reinos, e assim, então o anjo, então ó, Daniel recebe a profecia e revela a profecia. O anjo vem e interpreta a profecia e o autor de 1 Macabeus mostra o cumprimento dessa profecia, gente. Só lê 1 Macabeus capítulo 1, você vai ver ele falando do Felipe da Macedônia, tem o seu filho Alexandre que vai, né, toma o mundo todo ali para ele, aquilo era um mundo inteiro. Depois de Alexandre Grande, ele morre, o reino é dividido para seus generais, de um deles sai Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio invade Jerusalém, profana o templo, faz a abominação ali, fazendo um sacrifício com carne de porco, destrói as escrituras, persegue o povo, não permite mais a circuncisão nem o sacrifício. Então tudo que está revelado no livro de Daniel e foi interpretado pelo anjo, o autor de 1 Macabeus
narra o cumprimento de tudo isso, gente. Pelo amor de Deus. Aí o cara vem falar de substantivo masculino, feminino, que o termo ali é masculino, o outro é feminino, e o pronome é masculino, feminino. Cara, que loucura. E o pior de tudo, o cara ele tenta fazer esse malabarismo e ainda comete um erro. Aí vai falar, não, mas é que esse pequeno chifre não pode ser Antíoco Epifânio. Por quê? Porque fala deles, esse e deles é um pronome masculino. Chifre no hebraico é feminino e ventos é masculino. Então tem que ser dos ventos, que simboliza o papado na interpretação dele, né? No achismo de propriedade dele, simboliza o papado, os ventos. Então não pode ser do chifre. Só que aí você vai lá no dicionário e vê que não. Ventos também é um substantivo feminino, cara. Nem isso o cara conseguiu acertar. E o protestantismo é um erro, gente, é um erro. Por isso que eu falo as mentiras do Apocalipse protestante, porque toda a interpretação protestante dentro do Apocalipse é baseado em uma mentira. Toda a interpretação é baseado, sempre o protestante se baseia em uma mentira. Nunca ele usa a verdade, sempre vai usar a mentira, como Leandro Quadros usou agora aí. Então, gente, entre o Leandro Quadros e o anjo, eu prefiro o anjo. Eu não sei você que é protestante e está debandeando aí para o lado do Leandro Quadros, você acredita no anjo ou no Leandro Quadros? Responde aqui. Responde. Você que é protestante, viu o vídeo, tá? E concorda com o Leandro Quadros, em quem você acredita? No anjo que falou que era que o bode robusto era o reino da Grécia, ou no Leandro Quadros aí? Tá? Fica essa pergunta. Gente, se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo. Compartilhe os vídeos, por favor. Tem o link do meu Apoia-se aí, do PayPal e também do clube de membros do canal e as minhas redes sociais. Paz e bem a todos. Amém.